Amém, queridos. Agora estamos de volta para a ministração da Palavra de Deus. Eu quero pedir o máximo da sua atenção, que você agora não se distraia com nada, fique até o final conosco, porque Deus vai ministrar o seu coração. Amém? Nós estamos falando, iniciamos no domingo passado, uma série de mensagens que estamos intitulando Igreja Vencedora. E na semana passada nós falamos sobre os propósitos da igreja. E a pastora Raquel também no culto da tarde, ela iniciou a mesma série de mensagens, ministrando, baseado, tendo como referência, tendo como modelo a igreja tessalônica. E hoje nós vamos dar continuidade nessa série, tanto agora de manhã quanto à tarde. Nós vamos falar sobre alguns princípios para uma igreja ser vencedora. Então, o título da mensagem de hoje, dentro dessa série, Igreja Vencedora, são princípios de uma igreja vencedora. Eu quero usar como referência a igreja de Atos, porque foi a igreja primitiva, na verdade, Porque é ali em Atos que nós vemos o início da igreja, a igreja sendo instituída, a igreja sendo organizada, depois do grande derramar do Espírito Santo, porque o Senhor ele libera uma promessa que edificaria uma igreja, e as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós vimos na semana passada o momento que Jesus libera essa promessa, e vimos os propósitos da igreja, que é de adorar a Jesus, que é de fazer discípulos, que é de usar a autoridade do próprio Jesus, que está delegada sobre a igreja, e também servir ao próximo. E hoje, tendo como referência a igreja de Atos, a igreja primitiva, nós vamos começar a falar sobre princípios que tornam uma igreja vencedora. Eu quero ler com você Atos capítulo 2, a partir do verso 41, que inclusive é um texto que você conhece, você já ouviu muitas mensagens aqui mesmo, em nossa igreja, sobre esse texto. Eu quero ler novamente esse texto, eu quero identificar com você alguns princípios para que possamos crescer e vencer em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 homens. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém, queridos? É um texto fantástico, é um texto que nos revela princípios preciosos para sermos uma igreja forte, para sermos uma igreja saudável, para sermos uma igreja vencedora. E hoje nós vamos, dentro desse texto, identificar 3 princípios. E na semana que vem
nós vamos identificar mais 3 princípios. Então, a primeira parte hoje e a segunda parte na semana que vem. Queridos, o texto fala que eu comecei a leitura dizendo que os que aceitaram a mensagem foram todos batizados. E naquele dia houve um acréscimo de aproximadamente 3.000 pessoas. O que estava acontecendo? Como eu falei na semana passada, Jesus, ele liberou a promessa que estaria edificando uma igreja. E aí ele continuou o processo do seu ministério terreno, e no momento que ele estava já para se despedir dos seus discípulos, ele dá uma ordem para que os discípulos permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Jesus, então, ele morre na cruz, ele ressuscita, ele ascende aos céus, e todos estavam ali reunidos conforme Jesus havia orientado. E naquele dia, celebrando a festa de Pentecostes, o cumprimento da promessa de revestimento de poder acontece. A Bíblia diz no início desse capítulo 2 de Atos, que houve um grande derramar do Espírito Santo e todos foram cheios, todos foram revestidos de poder. E naquele contexto, diante daquele cenário, Pedro começa com muita ousadia pregar o Evangelho. E aí, na pregação que Pedro estava fazendo, cerca de 3.000 pessoas se convertem. E a partir daquele momento, a igreja começa a ser edificada, a igreja começa a ser instituída, e nós vemos ao longo do livro de Atos o decorrer, o desdobramento da edificação, do crescimento, da expansão, da efetividade, da atuação da igreja. Mas o que é muito lindo, querido, o que é muito interessante, que a igreja primitiva, ela se tornou forte, ela se tornou vencedora, ela se tornou referência, porque perseverou em alguns princípios. E aí, são esses princípios que eu quero identificar com você, a fim de perseverarmos também nesses princípios, tendo a igreja primitiva como modelo de uma igreja vencedora. Amém, queridos? A palavra princípio, eu fiz questão de olhar no dicionário, embora seja muito fácil, né, você entender o significado, mas o que é interessante é que quando nós olhamos no dicionário, nós aprofundamos no significado daquela palavra, na profundidade do significado daquela palavra. Então preste atenção, a palavra princípio significa o primeiro momento da existência, o primeiro momento de algo, ou de uma ação ou processo. É o começo, é o início, serve de base a alguma coisa. Causa primeira, raiz e razão. Eu achei interessante demais, né? Tantos significados tão profundos daquilo que a palavra princípio quer nos ensinar e quer nos mostrar. Raiz, primeira causa, base, momento inicial. E é isso que nós percebemos nesse texto de Atos. Nós percebemos o início. E nesse início eles estabelecem bases. E essas bases traz consistência para que a igreja se tornasse vencedora. Amém, queridos? Olha a importância da base. Olha a importância dos alicerces. Olha a importância da raiz, da primeira ação, para que algo seja edificado. Então eu quero, a partir de hoje, junto com você, identificar
aprender e praticar esses princípios. Vamos lá? Você está preparado? O primeiro princípio que eu quero mencionar, que a igreja entendeu isso, era que o fundamento precisava ser na palavra de Deus. Então, o primeiro princípio é o fundamento na palavra de Deus. No verso 42, na parte A, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles eram comprometidos com o ensino dos apóstolos. Eles eram engajados com o ensino dos apóstolos, porque eles entendiam que a palavra de Deus precisava ser base, a palavra de Deus precisava ser estrutura para que a igreja pudesse ser fundamentada em algo sólido. Porque a palavra de Deus é algo sólido. E eles entendiam esse princípio, e a Bíblia fala que eles se empenhavam, que eles eram comprometidos, que eles eram dedicados ao ensino dos apóstolos. A palavra de Deus, ela precisa ser base para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela precisa ser alicerce para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela precisa ser base e alicerce para a nossa igreja, porque isso traz solidez, isso traz firmeza, porque a palavra de Deus, ela é infalível. A palavra de Deus é a fonte da verdade. Amém, queridos? O profeta Oséias, isso lá no Velho Testamento, no capítulo 4, no verso 6, olha o que ele escreve: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Percebe? Lá no Velho Testamento, Oséias já apontando, Oséias já nos mostrando que o conhecimento, o fundamento da palavra de Deus, ele não pode ser rejeitado. Sabe por que não pode ser rejeitado, queridos? Aí eu quero ler com você, agora no Novo Testamento, quando Paulo escreve à igreja em Éfeso, no capítulo 4, versos 14 e 15, preste atenção comigo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina ou pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Amém, queridos? Percebe? Quando nós temos a palavra de Deus como fundamento, nós não somos enganados. Nós não somos jogados de um lado para o outro por ventos de doutrinas. Nós sabemos o que queremos, nós sabemos aonde precisamos chegar. E não vão ser as propostas que irão nos seduzir no caminho, porque nós estamos fundamentados na palavra de Deus. Porque, queridos, quem tem propósitos não é seduzido por propostas, porque sabe o que quer e tem a palavra de Deus como base e como fundamento da sua vida. Por isso que nós entendemos, para que uma igreja seja uma igreja vencedora, ela precisa ter como fundamento a palavra de Deus. E jamais deixar que modismo, jamais deixar que interferências do mundo venham ditar regras dentro da igreja. O que precisa ditar regras dentro da igreja é a palavra de Deus, que é a nossa
bússola, é a nossa direção, é o nosso norte. Aleluia. O segundo ponto que eu quero pensar com você, a nível de identificação desses princípios que nós estamos citando para que uma igreja seja vencedora, o texto fala que eles se dedicavam também à comunhão, ao partir do pão e às orações. E que todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partir o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Nesse número 2 eu quero identificar com você 3 princípios: comunhão, alegria e sinceridade. Fala comigo, por favor, aí na sua casa: comunhão, alegria e sinceridade. A igreja precisa entender que esses princípios são indispensáveis para o seu crescimento. Porque, queridos, a comunhão que a igreja primitiva, que é a nossa referência, a comunhão que a igreja primitiva desenvolvia não era uma comunhão aleatória, mas era uma comunhão com um propósito. O texto diz que eles reuniam-se tanto no templo quanto nas casas. Eles já entendiam a importância de ter a reunião no templo, de ter a comunhão no templo, de estarem alegres no templo, de serem sinceros no templo, assim como nas casas. Eles já entendiam aquilo que hoje nós chamamos de life group ou de células. Eles já entendiam que era necessário desenvolver esses princípios tanto no templo quanto nas casas. E quando eu entendo isso, que a minha comunhão precisa ter propósito, que eu preciso ser uma pessoa alegre, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a minha força, e que eu preciso ser uma pessoa sincera, uma pessoa transparente. A comunhão, querido, ela gera essa atmosfera, uma atmosfera de alegria, uma atmosfera de sinceridade, uma atmosfera de serviço, uma atmosfera de bênção, uma atmosfera de vida. E era isso que eles estavam vivendo. Eles eram sinceros uns com os outros. Eles eram felizes porque tinham um coração gratos. Eles eram alegres porque havia gratidão no coração deles por aquilo que Jesus havia feito. E eles entendiam que a comunhão, o estar junto, era um diferencial para que eles fossem fortes, para que eles crescessem, para que eles vencessem os desafios, as perseguições. Querido, e nesses dias não é diferente. Nós temos muitos desafios, nós sofremos perseguições. É claro que não ao ponto que eles passaram, mas passamos hoje também. E quanto mais nós estivermos juntos, quanto mais nós entendermos que é a alegria do Senhor que nos fortalece, quanto mais nós entendermos que precisamos ser sinceros, vertical e horizontal, ou seja, para com Deus e uns para com os outros, nos tornaremos mais fortes e, consequentemente, vencedores. Nós usamos muito uma frase, no nosso contexto de igreja, que juntos nós somos mais fortes. E isso não é só uma figura de linguagem, isso é uma realidade, quando nós entendemos que estar junto implica em transparência, implica em tratamento, implica em correção, implica em desfrutarmos de momentos de alegria, estarmos alegres. E isso vai fazendo toda a diferença. Então, nesse segundo ponto, nós vimos 3 princípios: a comunhão, a alegria e a sinceridade.
O texto vai dizer, eu quero ler esse salmo porque é muito importante isso, Salmos 133, que é muito conhecido também. Olha o que o salmista declara: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede bênção da vida para sempre. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus. Aonde existe comunhão verdadeira, aonde existe alegria, aonde existe sinceridade, ali está a bênção de Deus. Ali a vida, ali a presença manifesta de Jesus Cristo. Isso nos faz ser uma igreja vencedora. Terceiro ponto, eu quero identificar com você mais 2 princípios que a igreja primitiva tinha como fundamento: a oração e o temor. Versos 42 e 43 diz assim: eles se dedicavam às orações, todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Querido, essa igreja é incrível, porque eles se dedicavam à comunhão, desfrutavam de alegria, eram sinceros, tinham como fundamento a palavra de Deus e não esqueciam do principal, que eram as orações. E eles se dedicavam às orações. E isso os enchiam de temor. E como consequência, os milagres aconteciam. O que nós precisamos compreender é que a oração, queridos, é a base da nossa vida cristã. Nós precisamos orar. Nós necessitamos de oração. A oração, ela é o combustível que nos faz andar no mundo espiritual. É o que potencializa todas as nossas vitórias. Eu quero ilustrar para você compreender ainda melhor com a figura de um carro. Você tem um carro lindo na sua garagem. Você tem uma Ferrari na sua garagem, recebe? Mas se essa Ferrari não tiver com combustível, ela não consegue sair da garagem. Com toda a tecnologia, com toda a beleza, com toda a sua imponência, mas se ela não tiver combustível, ela não consegue sair da garagem. Trazendo para o nosso contexto e aplicando essa ilustração, nós entregamos a nossa vida para Jesus. Um dia você entregou a vida para Jesus, um dia você levantou a sua mão e disse: eu quero Jesus. E se você ainda não fez isso, você pode fazer isso agora mesmo aí na sua casa. E no final, entrar em contato com a gente, com o telefone que aparece na sua tela. Você pode fazer isso agora mesmo. Mas o que eu quero ressaltar, que mesmo entregando a nossa vida para Jesus, se nós não orarmos, nós não vamos sair do lugar. Entende isso? Porque a oração, ela é o combustível que nos faz andar. E mais, que potencializa todas as nossas vitórias. Se você está passando por uma luta, por um problema, precisa de uma vitória, precisa de uma resposta de Deus, vamos orar, vamos clamar, vamos interceder, vamos buscar a face do Senhor, vamos com intensidade, com dedicação,
as orações. Nessa última semana nós realizamos a semana de oração. Nós conectamos todos os dias, 8 horas pelo Zoom, estávamos ali orando. O nosso pastor, o pastor Lúcio, ele direcionou que fizéssemos essa semana de oração, porque há um entendimento que a oração, ela é o combustível que nos faz andar. E é importante entender essa questão do temor, querido, porque o temor, ele refere-se a um sentimento de respeito, de reverência, de submissão a Deus, e não de medo. Eles não tinham medo, eles tinham temor. Deus não quer que tenhamos medo, Deus quer que tenhamos temor, que tenhamos respeito, que sejamos reverentes e submissos a Ele. Porque quando nós entendemos esses princípios e vivemos esses princípios, o resultado são os milagres. Inclusive nesses dias. Porque o texto diz que muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, quando nós vivemos princípios, nós somos agraciados por Deus com milagres. Nós nos tornamos mais fortes, nós nos tornamos uma igreja vencedora. E Deus quer nos levar além, querido. Nós somos a igreja. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Eu quero concluir com você lendo a parte final do verso 47. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Uma igreja vencedora, ela experimenta conversões. Pessoas se convertem. Milagres acontecem. Vitórias são alcançadas. Nós somos a igreja. E o desejo de Deus é que ganhemos muitas vidas e vivamos uma vida de vitórias. A palavra de Deus diz em João 16:33. Quero concluir lendo esse versículo. Palavras do próprio Senhor Jesus. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. E se Jesus, que é o dono da igreja, que é o cabeça da igreja, venceu o mundo, nós também venceremos. Essa luta não vai te abater. Essa luta que você está passando não vai fazer com que você desista. Talvez você tenha sofrido um desemprego, talvez você tenha sofrido uma perda na sua família ou de pessoas próximas, mas em tudo isso nós somos mais do que vencedores. Vamos orar juntos então, nessa certeza, porque nós somos uma igreja vencedora. Pai, muito obrigado por esses princípios que nós compartilhamos. Na verdade, que começamos a compartilhar, Senhor. Obrigado porque temos como referência a igreja primitiva, que tinha como fundamento a Tua palavra, que entendiam a importância da comunhão, da alegria, da sinceridade, do temor e das orações. E isso tornou-se princípios, fundamentos, para que a igreja se tornasse uma igreja forte. Nós queremos percorrer esse mesmo caminho, Senhor. Nos abençoe, nos ajude, nos capacite, Deus. Que possamos pôr em prática esses princípios que identificamos nesta reflexão. E que sejamos muito bem-sucedidos. Que vivamos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, pessoalmente e coletivamente. Que o Senhor abençoe a sua vida,
Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Que esses princípios sejam verdades, sejam realidades na sua vida, nas nossas vidas, para que possamos caminhar juntos e em vitória. Em nome de Jesus que nós declaramos isso e tomamos posse para a glória de Deus e para a nossa alegria. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Se você quer nos conhecer mais, se você quer conhecer a nossa igreja, ou se você quer entregar a sua vida para Jesus, faça contato com esse número que está aparecendo aí na sua tela. Teremos um enorme prazer em falar com você, orar com você e caminhar com você. Vamos nos despedir então. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja com você e com toda a sua casa, não só hoje, mas por todos os dias da sua vida. Um beijo no seu coração e viva a melhor semana da sua vida. Paz!